Fala galerinha, tudo bem? Aqui quem fala é o Estevão e vamos dar continuidade ao conteúdo do Grande Fantasia Violet. Dessa vez vou estar fazendo uma pequena entrevista com minha companheira de guilda Lisnar, tá? Ela está jogando atualmente de Demonóloga, mas também possui uma experiência com a AM. E aí vamos bater um pouquinho desse papo, né? Essa entrevista é um pouco mais dinâmica, a gente vai mostrar um pouquinho uma gameplay dela, fazendo uma dungeon, um conteúdo um pouquinho diferenciado para a gente ir conversando a respeito da classe de Demonólogo e também falar um pouquinho de AM, tá certo? Boa noite, Lisnar. Muito obrigado pela colaboração e vamos falar um pouquinho sobre Demonólogo. Está com você a palavra. Boa noite, gente. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a dificuldade do mago aqui nesse servidor. A gente vai mostrar aqui um pouquinho de gameplay enquanto a gente comenta e disserta um pouquinho mais sobre a classe. Eu comecei com bruxa, né? Mas por pressão dos meus amigos eu voltei à minha origem, que é a minha main demo. Ela vai estar mostrando pra gente um pouquinho solando uma DG Red, tá? Um conteúdo também se torna um conteúdo um pouco 2 em 1, porque ela vai estar fazendo a entrevista e vai estar mostrando também um pouquinho da gameplay dentro dessas dungeons, ver como que o demonólogo Shinigami necromante se sai dentro dessas dungeons, tá bom? Tomara que vocês me deem sorte, vamos lá. Vou fazer aqui uma garganta, porque aí é grande, né? E a gente vai fazendo e vai dissertando. Vamos lá. Uns contratinhos para classe mágica. Coisa simples. Tá. Acho que um pró do Necro é justamente DG Red. Não só do Necro, na verdade do Necro e do Bruxo. Acho que para mim são classes que em DG Red não acredito que tenha melhores, não. Acho que elas são muito boas. Elas têm um dano em área muito bom. Elas têm um dano focado muito bom, apesar de não ser um dano contínuo, né? Você consegue fazer ele ficar contínuo se você tiver um Cronos, se você tiver um Crença, que são itens e personagens que diminuem o cooldown das suas habilidades. A gente botou aqui alguns poucos buffs, né? E vamos. Mas assim, inicialmente, como eu tinha comentado, eu não escolhi Necro. Porque como eu era main Necro, né, no PT, eu não quis jogar de Necro aqui. Eu quis inovar. E como eu tinha jogado pouco com bruxo no PvE, e aqui todo mundo fez a propaganda, né, que bruxo faz alguma coisa no PvE, faz a DG Red, faz não sei o que, faz não sei o que lá. Eu falei, então vamos, né. E aí comecei a saga de bruxo, mas por algumas dificuldades, eu vim pra necromante. Só que eu peguei o necromante aqui já no pós-buff. Eu não peguei ele antes do buff, não. O necromante teve um buff até que recente. E achei muito interessante, né? Porque eu sempre achei meio sem lógica ele ter um buff de roubo de vida e não ser pra ele. Né? Porque esse negócio de jogar em equipe, um buff beneficiar a equipe já passado, né, gente? Todo mundo hoje em dia faz conteúdo sozinho. Então, se eu pudesse descrever necromante no PvE, eu com certeza descreveria equilibrado. Porque tem um bom sustain. Eu acho que toda classe deveria ter. Tem um bom sustain em combate. Então, nem forte demais. É tipo um DK ou um SS, que é ridículo na torre, por exemplo, ou em qualquer outro conteúdo, exceto mini torre e DK, mas vou usar aqui o Shinobi como parâmetro, né? Que é a classe mais forte que a gente tem atualmente. Nem forte demais como um Shinobi, né? Mas também nem fraco demais como um bruxo. Porque pra mim, de longe, a classe mais fraca do jogo, no PvE, né? Vale ressaltar, antes que venham me xingar, pelo amor de Deus, é o bruxo. É o bruxo e eu pontuo sempre a torre, né? Eu tiro como parâmetro a torre porque tem classe que é muito forte no PvE, tem muita classe que é muito forte no PvP e tem classe que é muito forte nos dois. O exemplo de classe absurda no PvP e no PvE é o ninja. Exemplo de classe absurda só no PvE é o DK, que a gente sabe, né, que PvP de DK ou ele tá muito bom ou ele tá muito ruim. Raramente a gente tem um meio termo. Ou
a gente tem uma classe balanceada nos dois. Eu acho que Necro tá muito balanceado, tanto no PVP quanto no PVE. Eu não vejo o Necro dar muito trabalho, mas também não vejo o Necro sendo muito fraco. E no PVE ele consegue fazer todos os conteúdos numa boa. Ele entra em PT de mini torre, ele entra em PT de torre, ele consegue fazer DG Red. Então, assim, os principais conteúdos ali, ele se encaixa de uma forma perfeita, né? Digamos assim. Agora, em relação, comparando com outras classes, tem classe que é boa em tudo, né? Que aí são 90% das vezes classes físicas, que elas são um pouco mais, como a gente pode dizer? Elas acabam se sobressaindo, né? Sempre, né? É porque assim, uma das dificuldades que eu tenho na torre com o Necro, por exemplo, é a questão do andar 9, né? Que tem aquela mecânica da coleta, para quem já conhece. E aí o que acontece? A mecânica da coleta, para mago é impossível, né? Porque quem é classe física já passa ali sem problema algum. 10 segundinhos, 2 tarô, tem classe que nem ativa, já vai embora. Em contrapartida, os magos, por exemplo, é impossível você passar aquilo ali no dano. Então você tem que coletar ervinha por ervinha, entendeu? E você vai. E ali você vai lutando, né? Então assim, nesse quesito eu acho equilibrado, porque mago ele não consegue ignorar as mecânicas do jogo, no geral, mas ele tem um bom desempenho. Ele dá um bom dano. Eu acho isso muito interessante. Inclusive acho que todas as classes elas deviam ser assim. É claro que umas com umas vantagens e desvantagens, como deveria ser, né, o sistema de classe, mas nem tudo é perfeito. É difícil elogiar alguns pontos da Steph, mas um dos pontos que eles acertaram muito foi no Necro. Eu achei que ficou bem equilibrado e acho que não precisa mexer em nada. Acho que tá ótimo do jeito que tá. E nessa questão do equilíbrio, para você, no caso, o que encaixa como ponto forte para o Necro? Eu sei que você tem essa visão dele estar equilibrado, mas tem alguma coisa que você acha assim que se tornou muito vantajoso para a classe? A questão do roubo de vida. Eu acho que o mago sempre foi muito carente do roubo de vida. Muito. Tanto que em alguns servidores, né, a gente não tinha o roubo de vida para mago e etc. Que é no automático falando, até usei a lâmina, que não serve de nada. Eu acho que a questão do roubo de vida deixou o necromante muito mais autossuficiente, né? Ficou muito melhor assim. E também um buffzinho aqui ali de dano, um buffzinho aqui ali de redução, porque basicamente a gente pode dizer que 70% do jogo dá dano físico. E mago é muito vulnerável a esse tipo de dano. Principalmente quando você não é voltado para defesa, né? Quando você faz uma build aí full defesa no estilo de quem joga arena. Então, se você usa talentos de ataque, mestre de ataque, tudo de ataque no máximo e ignora um pouco da defesa, você precisa de algum sustain. Principalmente mago, que não tem ataque básico, mágico, por exemplo. Nosso ataque básico é físico, né? A gente dá cajadada no mob, então a gente precisa ali de alguma coisa que dê um sustain. E necromante já tinha com o sanguessuga, mas era uma skill que deixava a gente muito dependente de tudo, né? Então, qualquer daninho ali a mais que entrasse, a casa já caía. Então, o ponto mais forte do necromante para mim, sem sombra de dúvida, além dele ter um alquimista, que dá dano triplo, que bufa a flecha sombria dele, que é a skill mais forte, é o sustain dele. O necromante tá com um sustain e uma autossuficiência muito boa, que é o que outras classes, né, a grande maioria das outras classes, já tinha. E no caso referente a essa situação de mostrar toda essa dinâmica, você teria alguma dica que pudesse compartilhar com os novos jogadores que pretendem jogar com a classe e tudo mais? Eu acho que o necromante é justo no dar e receber, nessa questão do equipamento. Então, se você cria um necromante e você tem os equipamentos para fazer uma DG, você vai conseguir fazer essa DG. Nem com facilidade, nem com dificuldade. Você vai conseguir fazer ali no que era para ser a dificuldade do jogo, que é uma coisa padrão. Nem tão difícil para te fazer esquentar a cabeça, nem tão fácil para te deixar no tédio.
Então, assim, se você tem os equipamentos para fazer uma DG, você vai fazer uma DG. Se você tá equipado para fazer uma DG Red, você vai fazer. Se você tá equipado para torre, você vai fazer. Agora, se você não tem esses equipamentos, ele não vai ser um DK, por exemplo, que com 2 pedras aí, você tá fazendo DG Red. Necromante não é essa classe. Mas se eu pudesse dar uma dica de necromante, seria: não desista. Compensa, a classe compensa, principalmente por não ser uma classe tão cara, né? A gente tá aí na ascensão dos magos, né? A gente tá no momento aí que necromante tá ganhando um certo destaque, mas não chega a ser uma classe muito cara e nem uma classe muito difícil de jogar. Não é uma classe que comba muitos itens. Vocês podem ver que a todo momento aqui eu tô jogando bem tranquila, não tô combando item, não tô fazendo muito esforço. Mas é porque eu já tenho quase todas as pedras do jogo. Então falta arrumar uma coisinha aqui e ali. Mas é uma classe que compensa, principalmente pelo fato de ser suporte. Então, uma das dicas é: se você não é forte, se você não tem tantos equipamentos, foca numa build mais suporte, para poder entrar numa mini torre, ajudar algum amigo seu ou alguém da guilda numa torre, utilizando das trincas, né, já que o necromante é muito debuffer também. Eu acho que nesse ponto é uma classe que se destaca até. Então é uma classe boa até para iniciante, porque ela sabe se virar bem. Apesar de ser uma classe mágica, você consegue jogar bem sozinho. Principalmente depois do sustain, do buff do sustain. Aí ficou ótimo. E para você, quais são os itens fundamentais para necromante que você costuma utilizar? Olha, eu acho que qualquer coisa que me ajude a trincar. Acho que necromante ele não tem a trinca de um AM e ele não tem o cooldown de um AM também. Então nesse ponto eu acho que é interessante você ter alguma coisa que trinque, algum item que não pode faltar no necromante são itens de trinca. Acho que quase todas as classes de necromante principalmente. E itens que te dê cast também. Que apesar do alquimista dar cast, né, você usar ali 4 partes para você conseguir se aproveitar disso. Item de cast e item de trinca. São 2 coisas que o necromante pede. E pede muito. Então seriam com certeza coisas que não podem faltar. Deixa eu ver. Finalizando, no caso, essas perguntas, né? Porque de toda forma foram as mesmas perguntas que eu realizei na outra entrevista. Entretanto, como eu já tinha conversado com ela anteriormente, ela já meio que foi desenrolando no decorrer das próprias falas, todas as respostas das perguntas que eu iria perguntar, né? E aí, só finalizando e fechando esse conteúdo voltado para o Shinigami, se você pudesse mudar algo nele, o que seria? Se eu pudesse mudar algo no Shinigami... o cooldown da flecha sombria. Com certeza. Se eu pudesse mudar alguma coisa no Shinigami, seria o cooldown da flecha. Acho que não tem necessidade. Acho que tem classe aí que... tem classe aí que você literalmente bate a cabeça no teclado e você dá todo o dano do mundo. Então eu acho que não tem a menor necessidade de ter esse cooldown absurdo, porque é uma classe que basicamente ela já sofre com cast, né? Qualquer dorzinha que você tomar, qualquer coisinha que você tomar, você já não vai castar, né? Então eu com certeza mudaria o cooldown da flecha. Eu deixaria ou instacast ou eu trocaria pra skill de carga, como é a skill do ninja, né? A skill principal do ninja, né? A skill que mais dá dano no ninja é justamente uma skill de carga. É uma classe que é muito forte, sim, não é uma classe fraca, mas se eu pudesse mudar, eu mudaria isso com certeza. De toda forma. E queria até comparar ela um pouquinho com a AM, né? Eu vou pedir pro nosso editor deixar aqui uns clipezinhos do AM, de eu tentando fazer torre. Eu lembro que eu comentei um pouquinho sobre eu ter quase todas as pedras do jogo. E nesse quase todas as pedras do jogo, o que acontece? Eu tentei subir torre recentemente com o AM. E assim, se eu pudesse dar mais uma dica, seria: se você tiver em dúvida entre necromante e AM, cria AM. Porque assim, exatas as mesmas pedras, a mesma relíquia,
O 7 equipado, tudo bonitinho, do jeito que mandou o figurino. A discrepância de dano atual entre o AM e o Shinigami é absurda, é imoral. E é triste isso, né? Porque na teoria, era pro Shinigami ser ali a classe suporte, né? Uma classe mais voltada pro debuff, e o AM ser uma classe de dano totalmente bruto. Se a gente pudesse até fazer uma comparação, seria com certeza o Shinigami num momento mais debuffer ali, e sendo o sacerdote, enquanto o druida fosse o AM, uma questão mais de dano. Ó, vou até mostrar aqui um pouquinho do meu equipamento para vocês verem que a gente não tá falando, né, sem conhecimento. O meu alquimista, né, o 7 alquimista padrão, ó, beleza, as 4 pecinhas ali, mas isso aqui não interessa muito pra gente. O nosso peito ali, bonitinho, que a gente usa ali uma evasão efêmera e um coordenador ali com uma resistência crítica para não tomar muito crítico. Mas o que interessa aqui pra gente, que é o que eu também uso no meu AM, é o cajado. Meu cajado tem boas pedras, né? Quase todas, bem dizer. Pra mim, atualmente, só falta a perícia e a ilusão. Só que no AM não faz nem tanta diferença assim, porque o peito do meu AM tem tenacidade e voracidade. Então, o dano em si da perícia não contaria para esse teste. Ó, aqui eu uso alguns anéis de triplo e etc. E assim, vocês veem que mesmo só com as potes de reputação, profeta e as 3 potes principais, eu pego um bom dano, que com a AM também reflete isso. A relação do necromante com a AM para dano é que simplesmente com essas pedras de ataque, usando 2 peças reds no meu bruxo, eu simplesmente não consegui não tomar um dano equilibrado. Se eu entro na torre e mostro minha necromante tomando dano, ela quase não toma dano nenhum. Literalmente ela quase não toma dano nenhum. Isso tendo menos defesa que a minha bruxa, já que minha bruxa usa proteção, usa blindado, né, usa 2 partes red, que sobe mais ainda a defesa dela. E nesse videozinho que vai estar rolando aí, vocês vão conseguir ver que aqui, ó, a minha defesa aqui de necromante é 31, 32k de físico e mágico, enquanto de bruxo é 40 e poucos k de cada uma. Então assim, bruxo não tanca como necromante, bruxo não tem um sustain igual de necromante, e nem de longe dá o dano de um necromante. E é surreal, e muito triste também, porque é uma classe que ela não é a top 1 do PVP, nem de longe. Ela é boa sim, mas ela não é nem de longe a top 1. E ela sofre esse boicote porque no PVE ela é simplesmente um lixo na torre. Ela entra na PT da mini torre, atualmente na PT mágica, né? Não sei dizer se como DPS ou como debuffer, já que ela tem 2 trincas padrão. Mas na torre, pelo menos eu, com o alquimista do 70, 2 partes red, esse cajado que eu mostrei, essa relíquia que eu mostrei, anéis de triplo, trincas, enfim, tudo que a classe pede para fazer o mínimo, eu não consegui subir torre. Sendo que se fosse um titã com esses mesmos equipamentos, ele faria com folga. Se fosse um SS, ele faria com folga. Se fosse um místico, ele faria com folga. Eu, de necromante, eu faço com folga. Então, assim, é muito injusto você ter que pegar um 7 GVG, que aquele 7 GVG de AM deveria ser o alquimista, na verdade. E o 7 GVG deveria ser um outro 7, né? Então, eu acho muito injusto você ter que pegar o 7 mais top do jogo, literalmente, né? Porque pra você, quem acompanha aí o game sabe que pra você conseguir um 7 GVG você tem que lutar muito, né? É muito injusto você ter que pegar um 7 desse pra poder conseguir extrair o máximo da classe pro PvE, né? Se fosse só pro PvP, tudo bem. Mas falando de PvE, eu não recomendo de forma nenhuma o AM, única e exclusivamente porque ele não vai conseguir fazer todos os conteúdos solo com folga. Eu não sei se tem algum AM aqui nesse servidor que já conseguiu subir torre sozinho, mas eu, com todos os equipamentos
até que bem arrumados, eu diria aí uns 80% arrumado. Não consegui chegar nem perto de fazer metade do que eu faço com a minha necro. Então, infelizmente é triste, né? Porque eu gosto muito de bruxo, eu gostei muito de jogar com, mas é triste e sem lógica, porque uma das coisas que eu mudaria em bruxo, inclusive, seria a flecha trovão, porque enquanto o druida tem uma skill de 100% de triplo, FA tem skill de duplo, que dá duplo e triplo, o próprio necromante, ele tem a flecha sombria, que dá 60% de duplo ou 30% de triplo. A skill de AM, que eu vou mostrar aqui pra vocês, ela basicamente dá 75%, acho que é 75% de chance de duplo. E, gente, isso aqui não funciona. Nem tá falando. Ah, não, tá ali, ó. 75% de ataque duplo. Ponto. Isso não funciona. 2 partes red e 3 partes de alquimista que buffem essa flecha trovão, que é o principal, né, dano do AM, que seria a principal flecha, não funciona. Então, Staff do Violet, buffem a IAM para que eu possa, né, jogar com bruxo e que eu não seja obrigado a criar um DK para subir torre, né, num tempo recorde, tá? Mas o meu parecer sobre a classe no PvE é essa, ela é péssima. No PvP, ela é boa, assim como Necromante. Só que Necromante se destaca muito mais no PvE. Então, no momento, não criem um bruxo, tá? É isso, gente. Vamos todo mundo para o Twitter. #BuffAM. Agradeço mais uma vez, Lisna, pela entrevista, esse papo maravilhoso, né? Desbravando algumas perguntas, conhecendo a classe, mostrando uma gameplay básica de Dungeon Head. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista de hoje. Podem deixar as suas perguntas também nos comentários, que a gente vai estar analisando e respondendo. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.